Meu nome é Rachel Whitmore, tenho 30 anos e nasci em Provo, Utah, no coração da comunidade Mormon nos Estados Unidos. Se você conhece, sabe que lá a religião não é apenas uma crença, ela é uma estrutura, é a forma como você respira, anda, fala, vive. E eu vivi dentro disso desde o meu primeiro suspiro. Meus pais eram exemplos clássicos da fé, disciplina, rigidez e sorrisos largos que muitas vezes escondiam angústias nunca ditas. Cresci com o livro de Mormon ao lado da minha cama, os ensinamentos dos profetas vivos sendo recitados na mesa do jantar, e a convicção de que o mundo fora da nossa igreja era um lugar de perdição. Questionar, jamais. Dúvida era pecado, e pecado era afastamento do Espírito Santo. E nada me aterrorizava mais do que sentir que Deus poderia se afastar de mim. Aos 20, me casei com um rapaz da estaca, o Jared. Aos olhos da comunidade, éramos o casal ideal, jovens dedicados eternamente selados no templo de Salt Lake City. Tivemos 2 filhos lindos, e mesmo com tudo isso, ou talvez por causa disso, comecei a sentir um aperto no peito que não me deixava. Um vazio, um silêncio de Deus, mesmo quando eu gritava em oração. No fundo, algo não se encaixava. As respostas pareciam ensaiadas. As promessas de glória eterna vinham acompanhadas de medo, controle e culpa. Mas eu seguia, porque fugir seria loucura, porque o mundo lá fora era descrito como um poço escuro, cheio de armadilhas e perdição. Então, veio o dia que mudou tudo. Eu estava dirigindo de volta para casa com as crianças no banco de trás, uma tarde como qualquer outra. Eu olhei pelo retrovisor e sorri para eles. Foi quando vi, pelo canto do olho, um caminhão enorme vindo rápido demais no cruzamento. Um clarão, um impacto seco. E então, silêncio. Não havia dor, só uma leveza indescritível. Eu abri os olhos e estava acima de tudo. Acima do carro, da rua, dos sons de sirene. Eu via meu corpo ali, imóvel, com os olhos semicerrados. Via as crianças chorando, presas aos cintos, mas vivas, e percebi que eu não estava mais naquele corpo. Foi ali, fora do tempo, fora da carne, que a maior revelação da minha vida começou a acontecer, e ela não veio de um anjo mormon, nem de uma visão do templo celestial prometido. Veio de algo, ou alguém, que eu jamais imaginei que encontraria. Enquanto eu flutuava acima da cena do acidente, o tempo parecia não existir mais. Não havia mais batimentos cardíacos, não havia mais tráfego, nem dor. Só um silêncio, profundo, mas não um silêncio vazio. Era como se tudo estivesse à espera. De repente, fui puxada por uma força suave, mas irresistível. Não andei, não corri, apenas fui levada. Tudo ao meu redor mudou. A cidade, a rua, o carro, desapareceram. Agora eu estava em um lugar que não se pode descrever com palavras humanas. Um espaço sem teto, sem chão, mas cheio de uma luz que não feria os olhos. Era como estar dentro de um abraço que envolvia até a alma. E foi ali, naquela luz viva, que eu senti uma presença. Não vi de imediato. Primeiro, senti uma compaixão tão profunda que me fez chorar sem lágrimas. Um amor que penetrava cada fragmento do meu ser. E então ele apareceu. Não como nas pinturas da igreja, não como o Jesus das imagens que eu via nos manuais de estudo dominical. Ele era real, vivo, com olhos que enxergavam o que ninguém jamais tinha visto em mim. E quando ele me olhou, eu soube, sem nenhuma dúvida, que tudo o que eu pensava saber sobre ele estava distorcido. Rachel, ele disse, com uma voz que parecia cantar e acolher ao mesmo tempo. Você foi ensinada a me temer, mas eu sou o amor. Eu caí de joelhos, ou ao menos senti que meu espírito se ajoelhava diante dele. Porque a verdade não precisava ser explicada, ela se revelava. E naquele momento, tudo o que eu acreditava desmoronou como areia levada pelo vento. Não havia estruturas, não havia templos, não havia hierarquias, líderes
ou regras complicadas. Só havia ele e uma verdade cristalina que queimava dentro de mim. Eu tinha vivido presa dentro de um sistema humano que usava o nome dele, mas que nunca me levou a ele de verdade. Comecei a chorar. Mas então, eu fui enganada esse tempo todo? Ele se aproximou, colocou a mão sobre meu ombro, e eu senti um calor que dissolveu toda a culpa que eu carregava. Você buscou com sinceridade, e eu sempre estive contigo. Mas agora você está pronta para ver. Nesse momento, imagens começaram a surgir diante de mim. Lembranças da minha vida. Momentos em que eu sentia que algo estava errado, mas ignorava. Situações em que eu obedecia por medo e não por amor. E percebi que meu coração sempre soube. Só precisava de coragem para ver. Eu não queria sair dali, mas eu sabia. Minha jornada ainda não tinha terminado. Você precisa voltar, ele disse, e contar a verdade, mesmo que doa. E foi aí que eu senti a dor de verdade. Não no corpo, mas na alma. Porque eu sabia que ao voltar tudo mudaria. A sensação de voltar foi como cair do céu dentro de uma armadura apertada. De repente, tudo ficou pesado, ruidoso, limitado. O corpo doía. O som dos paramédicos gritando meu nome me atingia como ondas agressivas. E o cheiro de óleo e sangue misturado me fez querer fugir de novo. Mas não dava. Eu estava de volta. Abri os olhos devagar. O rosto de um bombeiro se contorceu em alívio. Eu mal conseguia falar. Só uma palavra me vinha à mente como um eco que me puxava do além. Jesus. Passei 3 dias no hospital. Tive uma concussão, algumas costelas fraturadas e um ferimento leve na cabeça. Os médicos diziam que eu tive sorte. Mas eu sabia, não foi sorte, foi propósito. Jared me visitava todos os dias. Ele segurava minha mão com força, lia versículos do livro de Mormon, fazia orações silenciosas ao meu lado. Mas havia uma distância entre nós que não dava para ignorar. Ele não via o que eu tinha visto. E quando tentei contar, ele apenas apertou os lábios e disse: Rachel, essas coisas acontecem quando estamos vulneráveis. Satanás pode se disfarçar de luz. Aquilo me rasgou por dentro. Como ele podia pensar que o amor que eu sentia era engano? Como podia negar a presença viva de Jesus que me envolveu com tanta ternura? Foi ali que percebi o abismo. Um abismo entre o que eu tinha vivido e o que eles estavam dispostos a aceitar. No domingo seguinte, tentaram me levar para a igreja. Eu fui. Entrei no salão principal, olhei para o púlpito, para os rostos conhecidos que sorriam com os olhos treinados, e senti como se estivesse sufocando. Tudo ali parecia falso. As palavras que antes me confortavam agora soavam como prisão. Comecei a faltar. Depois, a recusar convites. E quando fui chamada para conversar com o bispo, tudo piorou. Rachel, ouvimos que você tem falado de visões estranhas. Isso pode ser uma influência externa, ou uma prova de que você está espiritualmente fraca. Ele não perguntou o que eu tinha vivido. Não se importou. Só queria que eu me conformasse, que voltasse ao molde. Mas eu não cabia mais ali. E, naquele dia, pela primeira vez, eu disse: eu vi Jesus. E ele não está aqui. O silêncio da sala foi mais frio que o inverno de Utah. Nos dias seguintes, começaram os sussurros, os olhares atravessados, os convites que pararam de chegar. E dentro de casa, Jared começou a se fechar, como se eu fosse uma estranha. Mas mesmo com toda a dor, havia algo que eu nunca mais perdi desde aquele dia, a certeza de que eu finalmente tinha conhecido a verdade. O que veio depois não foi bonito. Foi solitário, doloroso e cruel. Pouco tempo após aquela conversa com o bispo, Jared me chamou para conversar no quarto. Fechou a porta, sentou na beira da cama e ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então disse com a voz baixa: eu não consigo mais confiar em você espiritualmente, Rachel. Aquela frase foi como um soco no estômago. Ele não disse, não te amo mais. Ele disse, não confio. Como se minha fé, agora fora da doutrina, fosse uma ameaça. Como se o fato de eu ter visto Jesus, e não o Jesus institucionalizado pela igreja, tornasse minha alma contaminada.
Eu vou conversar com os líderes sobre um possível afastamento temporário. Talvez uma separação. Por proteção espiritual dos meninos. Proteção espiritual. Aquelas palavras me fizeram quase vomitar. No fundo, eu sabia que isso poderia acontecer, mas uma parte de mim ainda esperava que o amor falasse mais alto, que ele de alguma forma enxergasse o que eu tinha visto. Mas ele não quis ver, e esse foi o começo do fim do nosso casamento. Pouco tempo depois, comecei a ser evitada por amigas que antes me ligavam todos os dias. Me bloqueavam em redes sociais. Algumas chegaram a me mandar mensagens dizendo que estavam orando para que eu voltasse à luz verdadeira. Eu ria com lágrimas nos olhos. Eu estava na luz verdadeira, pela primeira vez. Fui chamada para uma reunião disciplinar. Fiquei na frente de 3 homens que me olharam como se eu fosse um caso clínico. Falaram de desvio de doutrina, de influência do adversário, e sugeriram que minha experiência poderia ter sido um engano emocional causado pelo trauma do acidente. Ninguém quis saber o que eu realmente senti. Ninguém me perguntou o que Jesus me disse. Só queriam que eu me arrependesse, voltasse à cartilha e fingisse que nada aconteceu. Mas eu não podia mais fingir. Então disse a eles com a voz firme: se ser livre é pecado, então que Deus me perdoe, porque eu jamais volto a uma cela mesmo que dourada. Fui oficialmente removida dos registros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, 3 semanas depois. O que veio a seguir foi um luto profundo, não só da religião, mas de toda uma vida. Perdi minha comunidade, meu casamento, minhas raízes, mas foi nesse solo rachado que Deus começou a plantar algo novo. E por mais estranho que pareça, eu comecei a sentir uma paz que nunca tinha experimentado antes. Depois que saí da igreja, os dias ficaram estranhamente silenciosos. Silêncio nos grupos de mensagens, silêncio no telefone, silêncio na porta de casa. Era como se eu tivesse morrido para o mundo que me cercava. E, de certa forma, morri mesmo. Mas a parte que morreu foi aquela que vivia para agradar, para se encaixar, para fingir que estava tudo bem. No começo, o silêncio doía. Eu sentava na sala à noite, com uma xícara de chá morno nas mãos, olhando para os brinquedos das crianças no chão e me perguntando como tudo virou de cabeça para baixo tão rápido. Jared tinha se mudado temporariamente para a casa dos pais. As crianças estavam divididas entre nós. Eu era oficialmente a ex-mormon. O rótulo pesava mais que qualquer sentença. Comecei a ter crises de choro no chuveiro, dores no peito que pareciam físicas, momentos em que eu perguntava a Deus: por que me mostrou tudo isso se agora estou sozinha? E foi numa dessas noites que eu ouvi dentro do meu coração algo que parecia uma resposta clara. Você nunca esteve sozinha. Eu precisava que você aprendesse a me ouvir sem ruídos. Chorei. Chorei como uma criança, que finalmente entende que o pai está ali o tempo todo, mesmo quando parece ausente. Comecei a perceber que Deus não gritava, ele sussurrava, e enquanto o mundo ao meu redor fazia barulho, eu nunca tinha conseguido escutá-lo de verdade. Passei a ler a Bíblia com olhos novos, pela primeira vez, sem filtros, sem interpretações pré-prontas. As palavras de Jesus ganharam vida. Elas não falavam de um clube exclusivo de salvos, nem de listas de regras sufocantes. Falavam de graça, de liberdade, de amor que quebra muros. Me deparei com João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo bateu em mim como um trovão. Eu estava sendo liberta, não destruída. Aquela dor era o parto de uma nova vida. Ainda era difícil. Eu não vou mentir. Teve o mês em que faltou dinheiro, porque Jared parou de ajudar. Teve a vergonha de ir à escola das crianças e ver outros pais me olhando como se eu fosse uma herética. Teve o medo constante de estar enlouquecendo. Mas entre tudo isso, eu senti algo que nunca havia sentido dentro da religião. A presença constante de Jesus caminhando comigo, mesmo quando tudo dizia que eu estava sozinha. Comecei a sonhar com ele. Não como uma figura distante, mas como alguém que segurava
minha mão e dizia: continue, Rachel. Eu sou o caminho e agora você está nele. E foi nesse chão árido que eu comecei a plantar, sem saber ainda o que floresceria. Não foi de um dia para o outro. Nada nessa jornada foi rápido, mas em meio às cinzas do que tinha sido minha vida, começaram a surgir pequenas fagulhas, coisas simples, mas que carregavam um peso quase sobrenatural de significado. Um dia, passeando sozinha por uma livraria do centro de Provo, uma das poucas coisas que eu ainda fazia para espairecer, um livro caiu de uma prateleira enquanto eu passava. Não era nada que chamasse atenção à primeira vista, só um exemplar antigo, meio amassado, com o título Encontrando Jesus Fora das Paredes. Arrepios correram pelo meu corpo. Peguei o livro com as mãos trêmulas. Abri uma página aleatória e li. Às vezes é preciso sair da estrutura religiosa para finalmente encontrar o Cristo vivo. Fechei o livro e chorei ali mesmo, sentada no chão frio da livraria. Foi como se alguém tivesse escrito aquilo diretamente para mim. A partir dali, comecei a descobrir outras pessoas que tinham vivido experiências parecidas. Gente que deixou seitas, religiões rígidas e encontrou o amor de Jesus em sua forma mais pura. Não eram rebeldes, não eram perdidos. Eram filhos que tinham voltado ao Pai por caminhos diferentes. Encontrei uma comunidade online de ex-mormons que estavam redescobrindo a fé. Gente que falava abertamente sobre o luto da perda da religião, mas também sobre o renascimento espiritual. Pela primeira vez me senti compreendida. Foi numa dessas conversas que uma mulher chamada Claire me disse algo que nunca esqueci. Rachel, você não está rejeitando Deus. Você está rejeitando um sistema que usava o nome dele sem viver o amor dele. E isso é um ato de coragem espiritual. Essas palavras foram um alívio, um selo de confirmação. Porque, lá no fundo, eu sabia que não estava mais perdida. Eu estava sendo guiada. Aos poucos, comecei a orar de novo, mas de um jeito novo. Não com frases decoradas, não com fórmulas, só com o coração aberto do jeito que eu era. E a cada oração eu sentia ele ali, simples, puro, verdadeiro. Meus filhos também começaram a sentir essa mudança. Um dia meu filho mais velho, Lucas, me olhou e disse: Mamãe, por que agora você parece mais feliz mesmo quando está triste? Eu sorri com os olhos marejados e respondi: porque agora a mamãe não tem medo de Deus. Agora ela conhece o amor dele de verdade. Essas pequenas vitórias me mantinham de pé. Eu ainda estava longe de ter uma vida estável, mas a fundação agora era inabalável. O que eu não sabia era que, logo adiante, Deus tinha planos maiores e mais desafiadores do que eu podia imaginar. Por um bom tempo eu acreditei que minha jornada era algo íntimo, só meu. Que aquela visão de Jesus, aquela revelação tão profunda, deveria ficar guardada dentro de mim como um tesouro secreto. Mas sabe aquela sensação insistente de que algo está queimando dentro do peito, como se Deus estivesse sussurrando? Você não pode esconder isso. Foi isso que comecei a sentir. No começo, resisti. Quem sou eu para falar? Eu, dizia para mim mesma, vão me chamar de louca, de herege, de desequilibrada. E alguns já estavam dizendo, mas a voz dentro de mim não calava. Era como se o próprio Espírito sussurrasse: você foi salva por uma razão. Agora é hora de falar. Então comecei pequeno, um post discreto numa rede social, só um desabafo, sem nomes, sem confrontos. Contei que tinha passado por uma experiência de quase morte, que tinha visto Jesus, que ele me libertou de algo, que eu nem sabia que me aprisionava. Achei que ninguém fosse notar, mas em poucas horas a postagem tinha dezenas de comentários e mensagens privadas. Gente dizendo: eu senti a mesma coisa, mas nunca tive coragem de falar. Ou, achei que eu era a única que questionava. Outros me atacaram, claro. Mas o que mais me impressionou foram aqueles que disseram: você colocou em palavras o que eu vivi, mas nunca consegui explicar. E foi ali que tudo mudou. Comecei a gravar pequenos vídeos, de madrugada, no meu quarto. Só meu rosto, minha vó e a verdade crua do que vivi. Falava da EQM,
do que Jesus me mostrou e do que descobri depois. A manipulação, o medo, a culpa que usavam como ferramentas de controle. Cada vez que eu publicava um vídeo, sentia medo, um frio na barriga, uma vontade enorme de apagar. Tudo. Mas ao mesmo tempo algo em mim se firmava mais. Minha história começou a alcançar outras pessoas fora do estado. Gente do Arizona, da Califórnia, até do Brasil me escrevendo. Eu, uma ex-mormon rejeitada pela própria comunidade, agora me via sendo usada por Deus para tocar outras vidas. É irônico, sabe? Passei anos tentando ser digna dentro da religião. E só quando perdi tudo, quando deixei de tentar agradar homens e comecei a ouvir a voz do Espírito, foi que realmente comecei a servir ao propósito que ele tinha para mim. Mas esse novo caminho não veio sem preço. Comecei a receber ameaças veladas. Um líder local mandou um recado através de uma conhecida. Rachel precisa parar antes que ela cause um estrago irreversível. Eu sorri. Era tarde demais. O estrago já tinha acontecido, não nas instituições, mas nas correntes invisíveis que me prendiam. E agora nada, absolutamente nada, me faria calar. Depois dos vídeos, as coisas tomaram uma proporção que eu não imaginava. Algumas pessoas começaram a me reconhecer na rua. Teve um dia no mercado em que uma mulher me parou com os olhos marejados e disse: "Eu vi seu vídeo, Rachel. Você descreveu exatamente o que eu senti quando saí da igreja. Obrigada por me fazer sentir menos louca." Voltei para casa naquele dia em silêncio, dirigindo com as mãos tremendo. Não porque eu estava com medo, mas porque entendi ali que a minha dor estava abrindo caminho para a cura de outros. E isso é um tipo de responsabilidade que pesa mais do que qualquer cargo na igreja um dia pesou. Mas junto com o reconhecimento, veio a retaliação. Jared entrou com o pedido oficial de guarda total das crianças, alegando que eu estava espiritualmente instável e expondo nossos filhos a doutrinas contrárias à fé que juramos seguir em nosso selamento eterno. Essas palavras doeram como facas. No tribunal me senti despida. Tive que responder perguntas duras sobre minha fé, sobre a minha sanidade, sobre o que eu tinha visto. Vi o olhar julgador da juíza, os argumentos frios do advogado dele. E por um momento me perguntei se tudo isso valia a pena. Mas aí eu lembrei do que Jesus me disse naquele lugar de luz. Você precisa voltar e contar a verdade, mesmo que doa. Então, eu olhei firme para frente e falei: eu não estou instável. Estou mais lúcida do que jamais estive. E se meus filhos vão crescer, quero que cresçam sabendo que Jesus é amor e não controle. O processo não foi fácil, mas no fim, conseguimos a guarda compartilhada. E mesmo que isso signifique que eles ainda passam parte do tempo em um ambiente onde tentam doutriná-los contra mim, eu confio, porque agora eu oro com eles, mostro amor verdadeiro, e eles sentem isso. Nesse mesmo período, minha mãe, uma das pessoas que mais tinham se afastado de mim, me ligou pela primeira vez em meses, chorando. Rachel, eu tive um sonho com você, e você brilhava. Você segurava uma luz, e eu percebi que você não se perdeu. Você só foi para um lugar que eu ainda não entendi. Ela não voltou a falar da igreja, mas também não me tratou mais como uma rebelde. E isso vindo dela foi o começo de um milagre. Entendi que o caminho que eu estava trilhando não era fácil. Era estreito, mas era real. Era o caminho da cruz, da renúncia, do amor sem grilhões, do Cristo que liberta, não aquele que controla. E mesmo com o peso, eu o carregaria, porque agora eu sabia para onde estava indo. Quanto mais o tempo passava, mais eu entendia que aquilo tudo não tinha sido apenas uma experiência pessoal ou um livramento individual. Era um chamado, uma missão. Não para criar uma nova igreja, nem para formar um grupo contra os mormons, nada disso. Mas para ser uma testemunha viva de que Jesus pode ser encontrado fora das estruturas religiosas e de que a liberdade em Cristo é real, mesmo que te custe tudo. Comecei a receber convites para participar de podcasts, rodas de conversa, até encontros presenciais em outras cidades. Em um desses eventos, em Boise, Idaho, uma jovem chamada
Elisa se aproximou de mim com os olhos vermelhos. Rachel, eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu cresci acreditando que se deixasse a igreja, Deus me abandonaria. Mas depois de ouvir sua história, eu entendi que Ele nunca me abandonaria. Foi você quem me segurou, sem nem saber. Eu abracei Elisa com força, e naquele abraço senti como se o próprio Jesus dissesse para mim: você está exatamente onde eu queria. Aos poucos minha vida foi se reorganizando. Consegui um emprego remoto, comecei a escrever um livro sobre minha experiência e até fui convidada a participar de um documentário sobre ex-membros de seitas religiosas. Nunca imaginei que depois de tanto sofrimento, Deus me usaria para alcançar tantos corações. Mas mesmo com tudo isso, eu continuava enfrentando dilemas. Havia noites em que deitava e me perguntava: será que fiz certo? Será que meus filhos vão entender um dia o que eu escolhi fazer? E nessas noites sempre voltava a lembrança daquele olhar de Jesus, sereno, firme, compassivo. Aquele olhar que me dizia: sim, Rachel, você fez o que precisava ser feito. Aprendi a confiar em Deus de forma mais profunda, não mais esperando promessas de bênçãos materiais ou recompensas celestiais como me ensinavam antes, mas confiando que Ele está presente, mesmo no caos, que Ele não exige perfeição, mas entrega, e que sua graça não é algo que se compra com obras, mas se recebe com o coração quebrado. Comecei a ver a fé de uma nova forma, não como um sistema, mas como uma dança entre mim e o Criador. Às vezes tropeço, às vezes me desequilibro, mas Ele continua segurando minha mão. E assim algo extraordinário foi acontecendo. Comecei a amar mais, a julgar menos, a ouvir mais, a reconhecer a presença de Deus nas pessoas que antes eu achava fora da verdade. A Rachel de antes, a que vivia para ser perfeita, para obedecer líderes, para alcançar o reino celestial, já não existia mais. E a Rachel de agora era imperfeita, mas livre. E, acima de tudo, profundamente conectada com o verdadeiro Jesus. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais apenas dor. Vejo um processo de nascimento, um parto espiritual, porque para mim, morrer não foi no acidente. Morrer foi quando eu abri os olhos fora do meu corpo e vi que tudo o que eu acreditava como absoluto era, na verdade, uma prisão. E nascer de novo foi reconhecer Jesus ali naquele lugar de luz, dizendo com amor: agora você está pronta para ver. Eu ainda moro em Provo. Sim, no coração do lugar que me julgou, me abandonou e me rotulou. E sabe por quê? Porque hoje eu sei que meu lugar não é fugir. É ficar e ser luz, mesmo onde antes só havia sombra. Meus filhos crescem vendo uma mãe que não precisa mais fingir, que ora com lágrimas sinceras, não com frases decoradas, que não tem medo de errar porque confia na graça. Eles me veem frágil, mas inteira. E isso é o que eu sempre quis dar para eles, verdade. Outro dia, meu filho mais novo me perguntou: mamãe, Jesus é nosso amigo mesmo quando a gente faz coisa errada? Eu me abaixei, olhei bem nos olhos dele e respondi: filho, Jesus é o único amigo que nunca vai embora. Mesmo quando todo mundo vira as costas, ele fica. E é isso que eu descobri. A igreja me virou as costas. Meu marido foi embora. Meus irmãos e irmãs na fé me rejeitaram. Mas Jesus ficou, e não só ficou. Ele me levantou, me curou, me deu voz, propósito e paz. Uma paz que não depende de rituais, de hierarquias, nem de regras sufocantes. Uma paz que brota do Espírito, livre, simples, plena. Hoje eu compartilho minha história não para convencer ninguém. Eu não quero destruir nada. Só quero que quem estiver aí do outro lado da tela, ouvindo com o coração em pedaços, saiba disso. Você pode estar dentro de uma religião e ainda assim estar longe de Jesus. E pode estar fora e encontrá-lo, ali no meio do nada como eu encontrei. A verdade é que Deus não cabe em sistemas. Ele não se limita a paredes. Ele não está preso em templos nem em escrituras mal interpretadas. Ele é maior, mais amoroso, mais acessível do que eu jamais imaginei. E foi isso que me libertou. Eu morri aos 30 anos e nasci de novo no mesmo dia. E hoje, se alguém me pergunta qual é minha religião,
Eu respondo com um sorriso leve: nenhuma. Mas sigo aquele que me salvou, mesmo quando ninguém mais quis me estender a mão. Jesus. Esse é o nome que carregarei para sempre, porque quando tudo e todos caíram, ele ficou.